Nós temos aqui hoje o nosso irmão Luiz Adriano Franco, e ele vai nos falar de um tema bem interessante que se chama adoção. Alô, alô? Vamos respirar fundo, né? Muito boa tarde, pessoal. De fato, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Não é todo dia que a gente pode ir lá no Facebook fazer check-in na casa de Jesus, né? Eu já fiz. E ainda comentei, né? Inspirador o nome da casa de vocês. Sempre que eu venho aqui, esse nome parece que me envolve, me acolhe, e eu me sinto muito grato por isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre adoção. Adoção, uma visão espírita. É uma visão, primeira parte, vamos entender um pouco o título da conversa, é uma visão. Não é um tratado, não é a verdade, né, não é a compilação de todas as obras espíritas, é uma visão. Eu recebi esse tema de uma outra casa espírita e recebi com uma certa antecedência, e para mim sempre é muito bom isso, porque eu tenho tempo de deixar as ideias virem, né, os insights irem acontecendo e eu ir preparando a apresentação. E é uma visão espírita, sim, porque traz como base da nossa conversa a doutrina espírita. Não poderia ser diferente. Nós estamos numa casa espírita. De outra forma também, vou comentar com vocês que eu não conheço a realidade de nenhum de vocês. Eu não conheço a realidade de nenhum de vocês, então não me dirijo em nenhum momento de forma específica a ninguém. Né? E digo isso já me desculpando eventualmente por tocar em assuntos que são muitas vezes tão íntimos, né? Que estão lá. Talvez a gente pudesse afirmar, sem grande chance de erro, que o tema que nós vamos abordar diz respeito a algumas pessoas, a todos nós, de maneira geral, mas de algumas pessoas vivem isso mais diretamente. Isso não tem nada de ruim. A gente vai ver que a adoção não tem nenhum milagre, não tem nenhum mistério, é um convite belíssimo da vida a todos nós, né? E espero que as palavras que eu vou compartilhar com vocês possam tocar o coração de vocês de alguma forma e possam ser acolhedoras, né? Para que vocês saiam daqui ao final da nossa conversa sentindo entusiasmados com a vida e acolhidos aí por Jesus e pela doutrina espírita. É interessante porque quando a gente tem um tema que está muito na nossa cabeça, aquele tema começa a surgir de tudo que é lado, né? Então, eu costumo dizer assim, se a gente está pensando em trocar um carro e vai comprar vou pegar um carro que todo mundo conhece, um Fiat Uno, né? Estou pensando em comprar um Fiat Uno, eu começo a ver Fiat Uno em tudo que é lugar, né? Ou acabei de comprar o carro, comprei uma roupa, né? Daqui a pouco eu começo a ver todo mundo na rua com aquela roupa, né? E quando a gente está com um tema assim na cabeça, está estudando ele, acontece a mesma coisa. A gente começa a ver o tema em todos os lugares, é incrível. Não sei se vocês vão lembrar, mas há uns meses atrás teve uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu vim lá de Joinville, lá eu acredito que apareceu em todo o estado, né? Que mostrava famílias que haviam adotado, né? A chegada daqueles filhos à família. Eu lembro bem lá em Joinville, passou de um rapaz que era ele e o irmão, né? Ele tinha lá seus 16 anos, o irmão uns 13 anos. A gente vai ver que é um perfil já bem difícil de ser acolhido pelo processo da adoção. A gente vai ver alguns números, vai ver não, a gente vai falar, né? Porque ver não vai dar, a tecnologia nos passou a perna hoje. Mas a gente vai comentar esses números. Então, um perfil que tem, já antecipando uma informação para vocês, crianças acima de 8 anos que estão aguardando adoção, elas têm 1% de chance de serem adotadas.
A gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. Então imagina os dois, né? Pré-adolescente e adolescente. E esse irmão mais velho, percebendo a dificuldade de eles serem adotados juntos, abre mão, né? Não, deixa o meu irmão ser adotado e eu permaneço aqui. E uma família adota o irmão dele, né? Mas logo mais adiante, aquela família tocada, né, por esse processo de adoção e a separação dos irmãos, adota ele também. Esse é um dos casos que passou nessa campanha da Assembleia Legislativa. Eu lembro bem porque eles eram lá de Joinville, né, são uma família de Joinville, e ele estava com a camisa do Jack, e foi no jogo do Jack. O que nos dias atuais é prova e expiação pura, né, porque o Jack está para ser rebaixado para a Série C. Mas ficou fácil de gravar essa cena, porque ele estava feliz, pelo menos estava lá sofrendo no jogo, mas estava feliz, né? Então, falando um pouquinho sobre os números da adoção, né? Então, essa campanha, quem quiser informações sobre adoção, procurar por portal da adoção, Conselho Nacional de Justiça, adoção, vai encontrar informações detalhadas de como funciona o processo de adoção. Como é que eu faço para me candidatar, como é que funciona a fila, quais são os documentos, enfim, qual o processo todo. Algumas informações curiosas. No Brasil, nós temos 36 mil candidatos que pleiteiam adotar alguém, ok? 36 interessados em adotar, 36 mil, ok? 36 mil. Eu não falo casais, porque eu já me corrigi nisso, porque quando fui ver o tema em mais detalhes, solteiros, viúvos podem adotar, né? Então, não necessariamente são casais, né? Mas tem 36 mil interessados. E tem 6 mil crianças e adolescentes que estão aptas para serem adotadas. Pô, parece que o negócio fecha fácil, né? Que nem vestibular quase, tem 36 mil querendo e tem 6 mil na lista para serem adotados. Mas infelizmente essa conta não fecha. Não fecha porque, daí eu vou generalizar, se vocês me permitirem, nós aplicamos um filtro muito restrito. Nós buscamos crianças recém-nascidas, brancas, saudáveis. Esse é o perfil padrão de quem está buscando um filho no processo de adoção. Crianças recém-nascidas, brancas, saudáveis. E esse filtro tira muita gente. Dos 6 mil, esse filtro tira muita gente fora, né? 80%, né, como eu comentei anteriormente, que estão na fila, são crianças que têm mais de 8 anos. E aí a chance delas serem adotadas baixa para 1%. Ok? Então, a primeira reflexão nossa, quando eu vinha para cá, viagem, né, já vinha pensando, refletindo, resgatando algumas coisas, né? E eu pensava assim, um dia um amigo, eu tenho 3 filhas, né? Sempre que todas as palestras eu falo isso, né, para contextualizar, eu tenho 3 filhas mulheres, né? E eu venho de uma família de 4 irmãos homens. Então, estou tendo um choque evolutivo aí bastante significativo, né? Essa convivência forçada com tanta mulher tem que fazer o espírito evoluir, né? Porque senão é a última oportunidade dele. Não, é um aprendizado muito grande, de fato. Eu não tive a oportunidade de ter uma irmã, né? Se eu tivesse tido uma irmã, teria aprendido muita coisa que eu estou aprendendo hoje, né? Mas tem sido uma experiência muito, muito agradável. E ninguém apresenta os filhos, esses daqui são meus 3 filhos biológicos. Ninguém faz isso, né? E é importante a gente fazer essa quebra de raciocínio, porque biológico ou adotivo é o processo pelo qual aquele espírito chega à nossa família. Ponto. A partir do momento que chega, é nosso filho. Importante a gente quebrar a valorização que a gente dá para o processo, né, biológico
ou adotivo. Não existe diferença. É um espírito que reencarnou e está chegando para ser nosso filho, para se integrar na nossa família. E os espíritos nos dizem que a principal missão nossa, como espíritos, é justamente a missão da paternidade e da maternidade. Esse momento de troca é um momento muito intenso, porque nos remete a reflexões. Eu costumo dizer que ser pai nos remete a um processo de reeducação. Porque a gente descobre na prática que os filhos não fazem o que a gente diz, eles fazem o que eles observam na gente. Eles observam os nossos exemplos. E isso vale mais do que 1000 palavras, né? Não adianta fazer um discurso bonito, porque Jesus, porque a paz, porque o respeito. Se eu não vivenciar o respeito, a paz pelos outros, é isso que meus filhos observam, nos meus exemplos, que eles vão ter referência para o bem ou para o mal no processo educativo. Então, para os pais é um processo muito importante de reeducação, E para aquele espírito que nos chega como filho, é um processo de troca, A gente está ali trocando com aquele espírito, Aprendendo algumas coisas, ensinando outras, resgatando, reequilibrando alguns fatores. E aí, novamente, pouco importa como ele nos chegou, se foi através do meio biológico ou do processo adotivo. Eu tenho um conhecido que a gente vai falar um caso de uma senhora que ela narra que quando ela adotou uma criança de 10 anos. E ela ouviu coisas do tipo assim: mas e como é que vai ser a índole do teu filho? Tu não tem medo que ele traga algumas coisas dos pais? Para nós que somos espíritas, isso é uma palavra forte, sim, é um absurdo pensar uma coisa dessa. Porque as características do espírito não têm nenhuma relação com a questão biológica. Os pais biológicos, sejam eles quem forem, não transmitem pela questão genética nenhuma característica moral, intelectual, nenhum valor para os filhos. Ok? Porque o espírito que está ali traz seus valores, suas características anteriores, das reencarnações anteriores, e vem agora num processo de educação, receber novos valores, novas características no seu processo evolutivo. Então, pensar, para quem adotou, ou está pensando em adoção, que o espírito que está ali vai trazer alguma característica por conta dos pais biológicos, isso a doutrina espírita nos esclarece de maneira inequívoca que não existe nenhuma relação. Então, essa mãe, ela narrava esse tipo de comentário que ela escutou. Um local que eu busquei muitas referências e que talvez alguns de vocês já tenham escutado falar, Histórias de Adoção. É um documentário, uma série que passa, acho que no GNT, alguma coisa assim, Quem tiver a oportunidade de assistir, também, quando apareceu o tema de adoção, daqui a pouco eu descobri que passava essas histórias. São histórias reais, narradas pelos protagonistas delas, e histórias belíssimas, Histórias belíssimas. Quando eu fui estudar o tema também, eu descobri coisas assim, práticas, Para adotar precisa ter mais de 21 anos. Uma curiosidade, o adotante tem que ser 16 anos mais velho, pelo menos 16 anos mais velho do que aquele que ele está adotando, ok? Então, se eu quero adotar um adolescente de 15 anos, eu terei que ter no mínimo 31 anos de idade. E lá nas histórias de adoção, a gente vai encontrar uma história de um pai solteiro que adotou um adolescente. Pai solteiro adotou um adolescente, um rapaz. E aí ele narra, a história é belíssima assim, Os dois narrando, mas ele narra de maneira consciente que quando ele entrou no processo e quando ele encontrou o filho dele, sabendo aquele é o meu filho, é esse o espírito que eu vou... Ele não fala em espírito, mas é esse que eu vou adotar. Quando as almas se encontraram, ele sabia de todo o preconceito que ele poderia correr, Comentários do tipo...
adotou na linha da pedofilia, na linha do desequilíbrio sexual, de maneira bem objetiva, né? Ele narra isso lá na apresentação, então não tem nenhum problema a gente comentar assim. Mas a gente vê a história, uma história belíssima. Outra questão, a nossa lei, ela não prevê que casais homoafetivos adotem. A lei não prevê. Vários juízes já deram jurisprudência nessa direção, né? E aqui cabe uma reflexão para nós. Assim, a gente está num mundo que está evoluindo cada vez mais, né? A base do amor é o respeito. A base do amor é o respeito. Então, se a gente pensa em amar as outras pessoas, a gente tem que respeitar as outras pessoas. Pense em elas igual ou pense em diferente da gente. Eu posso não concordar com uma conduta, seja ela qual for, mas eu tenho que respeitar as pessoas. Então, vários casos lá na história da adoção de casais homoafetivos com as suas configurações variadas, com crianças que foram adotadas. Eu lembro de um casal que era eu vou me expressar dessa maneira, tá? Desculpa se eu me expressar de maneira não tão adequada, mas eram 2 homens, né? Que eram um casal homoafetivo e que adotaram 4 crianças. 4 crianças. Os 2 eram brancos, as crianças eram negras. Que baita desafio, né? Quantos de nós teriam coragem de fazer isso? Né? Eles fizeram. Ah, mas como é que vai ser? Cara, não sei como é que vai ser. Eu sei que se tiver amor, a coisa vai funcionar. Isso eu sei. O amor resolve as coisas. O amor supera qualquer questão, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz essa palestra em São Bento do Sul. E lá, ao final da palestra, veio um casal conversar comigo. E logo chegou 2 meninas que eram adotadas. A mãe estava ali e me apresentou o pai. O pai era irmão dela. Então, 2 irmãos, que é uma configuração diferente de casal para a gente avaliar. 2 irmãos adotaram 2 crianças. Mãe e pai perante as crianças, entre eles são irmãos. Ah, mas eu não perco tempo pensando isso, como vai ser, como vai deixar de ser. Eu vejo o amor presente ali e o amor resolvendo essas questões de maneira muito bonita, né? A gente vai contar algumas histórias hoje no nosso bate-papo, né? Então, assim, a primeira questão que eu queria marcar bem com vocês é que não existe filho adotivo. Existe filho. Biológico ou adotivo é a forma como aquele espírito chega e se integra à nossa família. Esse é um ponto que eu queria que a gente guardasse de maneira bem importante. E aqui, para ser provocativo para nosso raciocínio, os papéis que nós temos hoje, eu com as minhas filhas, com a minha esposa, meus pais, meus irmãos, eles são transitórios, né? Eles estão presentes nessa encarnação. Os laços de afeto, esses são duradouros. Mas, quando a gente olha o convite de Jesus, é para que a gente ame as pessoas, né? Que a gente ame a todas as pessoas. Então, na nossa escalada evolutiva, o raio de ação do nosso amor, ele vai sendo ampliado. Cada vez mais a gente vai ter condições, vai conseguir amar as pessoas, né? Mesmo aquele desconhecido que a gente passa na rua, que está lá, e que hoje a gente ainda nosso amor não alcança tanto, vai alcançar um dia. A única realidade é que nós todos somos irmãos. Nós todos somos irmãos. Somos filhos de Deus. Como espíritos, nós todos somos irmãos. E quando olhamos a partir dessa realidade, todos nós sendo irmãos, quando nós reencarnamos, nós somos adotados. Espíritos que não são nosso pai, que nosso pai é Deus, nos recebem como seus filhos. A reencarnação é um processo de adoção. Um processo em que espíritos nos recebem como seus filhos. E nós passamos a integrar aquela família, né, terrena durante o tempo dessa encarnação. Então, numa visão ampliada, né,
Todos nós estamos sendo adotados e adotando outros espíritos há um bom tempo, né? Então, realmente a adoção é um processo que está inserido no contexto da vida. Deixa eu pegar só um negocinho. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês diz respeito aos personagens envolvidos no processo de adoção. Via de regra, nós temos 3 personagens, né? Nós temos uma família biológica, ok, né? Que nós temos aquele espírito que está sendo adotado e a nova família, vou chamar assim. Ok? Conseguimos identificar os 3 personagens. Então, a família biológica, aquela através da qual o espírito recebeu seu corpo físico, o espírito que está passando pelo processo de adoção e a família nova, onde ele está chegando e vai ser incorporado, né? Vai ser recebido naquela nova família, sua família definitiva, via de regra. As situações aqui, por que esses espíritos estão passando por esse processo? Né? Nós vamos ver uma mensagem, eu vou ler para vocês, do livro Astronautas do Além, em que ele nos remete a algumas reflexões. Se nós pudéssemos resumir o nosso desafio perante a vida, né? O que a vida está nos convidando, por que cada um de nós reencarnou, né? Nós podemos resumir que nós reencarnamos para aprender a amar. Esse é o objetivo geral da nossa vida, vai reencarnar para aprender a amar. A gente está aqui para desenvolver o amor. Esses espíritos que estão envolvidos no processo de adoção, eles estão recebendo um convite bastante intenso em relação a esse aprender a amar, a reequilibrar a forma como eles amam, né? Reequilibrar os seus afetos. A gente vai ver isso lá na mensagem do livro Astronautas do Além. E um convite importante quando a gente olha esses 3 personagens é que a gente não julgue, né? A gente não julgue, que a gente não perca tempo, né? Que a gente não se deixe, mas por que a mãe abandonou? Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A gente vai narrar uma história depois. Eu vou narrar a história da minha mãe. Minha mãe foi adotada pelos meus avós, né? E ela foi adotada quando tinha 4 anos. Interessante, antigamente, e eu sou dessa época do antigamente, muitas das coisas não eram tratadas com a abertura que a gente trata hoje, né? Ninguém falava de processo de adoção, né? Ninguém falava de filho adotivo, ninguém conhecia alguém que era adotado, porque esse tema não era comentado, né? Os pais adotavam um filho e não comentavam com as pessoas, não se falava para o filho, via de regra, que ele era adotado, que ele tinha sido adotado. E a gente vai ver também na recomendação lá do Astronautas do Além, que a recomendação é que a gente trate esse processo com naturalidade, desde os primeiros instantes. Que a gente conte para o filho que ele chegou ao nosso coração, né? Que ele se sinta amado, primeiramente isso, que nós não nos sintamos, não nos coloquemos uma pressão por isso, que a gente trate isso com naturalidade, dizendo que ele chegou através de um outro processo, né? Mas de que ele é um filho nosso, se ele tem outros irmãos, como os demais irmãos, né? Que a gente trate isso com naturalidade. Na verdade, vários temas eram assim, né? A gente não conhecia pessoas com necessidades especiais, elas eram pouco inseridas na nossa sociedade, né? Os homossexuais não existiam, entre aspas, né? Ou seja, porque nós, sociedade, tínhamos dificuldade em lidar com isso, né? E veja, não era por maldade,
Eu não olho como sendo nada de maldade. Eu olho que a gente não sabia fazer melhor. A gente não sabia fazer diferente. Né? Só que a gente está num outro momento. Né? A sociedade, talvez a gente passou um bom tempo meio parado em algumas coisas e agora a vida veio dar uma chacoalhada para a gente crescer. Né? A gente, como eu falei anteriormente, que a gente passar a amar com respeito, né? Entender que o respeito está na base do amor. E hoje não, essas pessoas elas estão inseridas na sociedade de maneira natural, deve ser de maneira natural, ou seja, se não é para algum de nós é porque a gente ainda tem dificuldade de lidar com isso, né? Mas hoje os sistemas já estão à tona. E não foi diferente com a minha mãe, né? Minha mãe foi adotada lá no segundo grau, aula de biologia, genética. Meus avós, os dois com olhos azuis, minha mãe com olho castanho. Uma coisa meio estranha. Azul com azul vai dar azul. Não tem como dar castanho. Né? Daí a ficha começou a cair para mim, né? Poxa. Como é que tem boi na linha, né? Como se diz, né? Aí que eu fui compreender, né? E daí a minha mãe conta a história dela. Ela foi adotada com 4 anos. Ela conhece a família biológica dela, né? Os irmãos biológicos. E ela foi adotada com 4 anos porque a mãe não tinha condições de dar alimento para ela. Né? Ela conta que quando ela chegou em casa, com 4 anos, ela tinha uma barriga assim, de farinha com água, porque é o que ela comia. Né? Então ela foi adotada pelos meus avós. E interessante, eu como neto, eu percebo claramente a minha conexão espiritual com esses meus avós. Espíritos que foram de extrema importância na minha caminhada, né? Até hoje, eles já estão desencarnados há um bom tempo, né? Mas sempre conectados aqui, através das preces, do pensamento. Eu percebo que assim, a minha conexão espiritual, né, era com esses avós que adotaram a minha mãe. Então, o cuidado de a gente não julgar, né, o que tá acontecendo, né? Eu vou contar um outro caso para vocês. Eu fiz essa palestra lá no Paz do Senhor, em Joinville, e foi uma palestra bem emocionante, porque ao final da palestra, uma das trabalhadoras da casa veio até a frente e deu o seu depoimento. Né? E ela falou lá com um público que nem esse de vocês, e depois ela me passou por e-mail os detalhes da história dela. E ela sabe que eu conto a história, então estou autorizado a falar, não tem problema algum. O nome dela é Sandra. E vamos analisar a história da Sandra, procurando perceber os personagens, né, o amor presente. A mãe da Sandra, a Amália, engravidou com 17 anos, lá em Joinville. Por coincidência, assim, e é coincidência mesmo, numa rua próxima, assim, na mesma quadra, onde a minha mãe morava. A minha mãe conhece a Sandra, elas têm mais ou menos a mesma idade. Então a mãe dela engravidou com 17 anos. Aí foi contar pro namorado, que havia engravidado. E aí o namorado disse para ela assim: eu sou casado. Isso é uma história real. Aconteceu em 1961. Aí a gente imagina isso lá naquele tempo. A dificuldade. Né? Mas fica tranquila. Eu vou te ajudar. Está aqui um dinheiro e tu resolve isso. Ajuda. Mas a Amália não aceitou essa ajuda e foi compartilhar com os pais dela, que estava grávida. A mãe ficou chocada, mas mãe, né, eu costumo dizer que depois que reencarna como mulher, não reencarna mais como homem, né, porque o espírito não regride. E a gente vai ver nessa mãe um exemplo disso. Ficou chocada, mas acolheu a filha.
Na hora que contou para o pai botou para fora de casa. 17 anos, 1961, Joinville, colocada para fora de casa. Ela vai nos donos do comércio, num comércio que ela conhecia, e pede ajuda, que ela precisava trabalhar, não tinha nem onde morar, conta a situação dela. E eu esqueci o nome deles, mas enfim, são os pais que depois vem acolher a Sandra. Um casal recebe a Amália no seu trabalho e diz para ela: tu pode ficar aqui, pode se mudar para cá, trabalha aqui com a gente. Quando a tua filha nascer, mora aqui com a gente, vive com a gente vai cuidando de você até quando for necessário. Ele já tinha um filho de 14 anos, e aí nasce a Sandra. E assim que nasce a Sandra, esse casal que acolhe se identifica muito fortemente com essa criança, né? Ela mora durante 2 anos com eles, e daí a Amália começa a namorar um vizinho da frente, eles decidem casar, e mudam para um bairro mais distante em Joinville, né? Mais distante, naquela época, significava, sei lá, passar por picada, carroça, né? Carros muito poucos. E aí, o que acontece? O casal que havia acolhido a Amália sente muita saudade da menina, da Sandra, e a Sandra, da mesma forma, não se acostuma a viver longe desse casal. A Amália engravida novamente, e aí, sabendo, esqueci o nome dela, Dona Abigail, eu vou chamar de Abigail, beleza? A Dona Abigail, sabendo que a Sandra estava muito sofrida lá, vai procurar a Amália, e as duas conversam. E daí alguns fatos, né? A Sandra realmente estava com uma saudade muito grande, tá, inclusive apresentando sinais de doença física por conta disso. O novo marido da Amália, ela tinha engravidado novamente, né? Já estava fazendo pressão nela, porque, aí novamente confirmando aquilo que eu falei lá, que as mulheres são mais evoluídas, é brincadeira, mas ele já estava botando pressão nela, porque ele ia ter um filho com ela, né? E a Sandra era um filho de um cara casado, né? Enfim. E aí elas acordam, né? A Sandra volta a morar com aquele casal que tinha acolhido ela no comércio. E a história, elas continuam convivendo. A Sandra conta que ela conhecia a mãe dela, mas não sabia que era a mãe dela, que os pais apresentavam ela como a mãe biológica, né, como sendo a babá que havia cuidado dela. E assim foi a vida toda, né? Sem ela saber que ela era adotiva. Mas alguns insights, né? Um dia ela foi na casa da babá, e aí viu uma fotografia dela na parede lá, achou aquilo muito, muito intenso, né? Mas ok, tinha sido a minha babá. Aí um dia, quando ela era adolescente, ela estava mexendo em umas coisas e encontrou a carteirinha de saúde dela. E atrás da carteirinha estava anotado: é adotiva. Eu fiquei pensando por que estava anotado ali. Clinicamente, talvez, né, faça algum sentido isso, né? Questão tipo sanguíneo, alguma questão assim que numa emergência o médico fosse importante ele compreender, porque, né? Mas enfim, estava anotado lá. E daí ela entendeu que ela era mas ela não sabia de quem era a mãe biológica dela, né? Aí mais à frente é que ela vem descobrir quem é. Ela não conta para os pais dela que ela sabia disso, os pais já desencarnaram, né? E aí em fevereiro desse ano, passado 52 anos, ela decide procurar a mãe biológica dela. Decide procurar primeiro para dizer que ela não carregava nenhum sentimento de mágoa, nada disso. Segundo, aí quando ela procura a mãe, e a mãe narra essa história, e ela então compreende o quanto ela tinha que ser grata por não ter sido abortada, né? A família da mãe biológica dela sabia dessa história, né? Sabia da existência da Sandra, e recebem ela com uma festa enorme, né?
E ela, de maneira muito natural, agora está num processo de ampliação da sua... Ela narra assim, né? De ampliação da sua família espiritual. Né? Ou seja, ela tem o amor pelos pais, que ela diz que são os meus verdadeiros pais espirituais, aqueles que receberam ela, não tem dúvida quanto a isso, que se encontram no mundo espiritual. Mas agora ela se permite, de maneira muito natural, a ir, conhecer, a ser amada, a desenvolver afeto adicional por aquela família que era a família biológica dela. E por isso que a gente diz assim, o convite para todos esses envolvidos no processo da adoção é que o amor esteja ali presente, né? Que o amor seja de maneira mais intensa trabalhado por todos. Eu queria contar uma última história, né? O nosso tempo está indo bem rápido. É que foram tantas histórias que eu escutei, uma mais interessante que a outra. A Samara Kimura Ternes. Se vocês procurarem lá no Facebook, vão achar Samara Kimura Ternes. Ela é espírita, foi adotada pela Teresa Kimura Ternes, que é trabalhadora da Sociedade Espírita de Joinville, e pelo José Melquiades. José Melquiades já desencarnado, a Teresa ainda participante do movimento espírita. E daí no Dia das Mães desse ano, a Samara fez um depoimento belíssimo lá no Facebook. E ela diz o seguinte, que ela lembra bem daquela japonesa de batom vermelho, brincos grandes que eram características da Teresa Kimura, que ia visitá-la no abrigo e que acolheu, amou ela, que já amava ela desde antes de elas se conhecerem, né? E que aquele amor que ela recebeu foi fundamental para ela se transformar como mulher. Hoje a Samara é mãe de 3 filhos, né? Então ela manifesta no Dia das Mães ali toda a gratidão pela mãe, né, que recebeu ela nesse processo de adoção. Ela morava num abrigo, né? Ela estava nessa condição de estar num abrigo já há um bom tempo. E para quem conhece a Samara, sabe que a Samara é pimentinha, assim, né? Pavio curto, é estourada, né? E ela mesma se coloca dessa forma. E aonde que eu quero chegar com isso? Esse ano a Samara estava indo para o colégio levar o filho de 1 ano no colégio, e ela bateu assim numa outra moça e o filho quase caiu, né? E a Samara, com seu jeito cheio da verdade, falou: "Ei, moça, teus pais não te deram educação, não?" Boa essa, né? Mas ela não esperava ouvir de volta o que ela ouviu. "Eu não tenho pais." E a Samara ficou assim como a gente ficou, com essa cara aí. E agora, o que eu faço? Não faço nada. Agora eu caí no chão, estou derrubado aqui. A moça foi para lá e eu fui para cá, né? E a Samara foi para casa e ficou com aquele negócio na cabeça, né? Não, mas não pode ficar assim, meu Deus, que outro dia foi lá. "Ô, Sabrina, tá lembrado de mim?" "Tô." Não era fácil de esquecer, né? E as duas conversam e a Samara narra, então, que a história da Sabrina é exatamente... E lá na palestra do Padre do Senhor, a Samara estava lá, a Samara foi lá e pegou o microfone e contou isso. A história da Sabrina era a mesma história da Samara, idêntica, a Samara falou, era a minha história. A única diferença é que ela não foi adotada e eu fui. Que para mim alguém foi lá e estendeu a sua mão amorosa e me buscou para fazer parte da sua família. E a Sabrina não teve essa oportunidade, né? Mas eu não tenho condições, já tenho 3 filhos, né, de adotar a Sabrina. E veja, pela questão legal, ela nem poderia. Não tem os 16 anos ali de diferença entre as duas. A Samara deve ter seus 25 e a Sabrina tem seus 14 anos. Mas a Samara não ficou contente com isso. A Samara foi lá no abrigo e entendeu o que ela poderia fazer. E aí existe uma coisa chamada acolhimento ou apadrinhamento. Eu vi alguma propaganda esses dias falando sobre isso também, né? Agora, recente. Em que tu busca a criança para passar um tempo com você, finais de semana ela passa com a tua família, né? Ela passa a ser apadrinhada por você. A Sabrina está sendo apadrinhada pela Samara. Aqueles barrão no colégio, né? A gente
né? Como diz o Jason de Camargo, alegria ou miséria, né? Analisar se as coisas são boas ou são ruins é pelas consequências. E essas consequências, via de regra, elas estão a longo prazo. Então, aquele esbarrão, aquele bate-boca no colégio, gerou um apadrinhamento, né? Se a gente pudesse olhar, né, naquele momento, além dos nossos olhos físicos, a movimentação, a influência positiva do mundo espiritual, promovendo esse encontro de almas ali, né? Então, essa história da Samara, ela resume bem a questão do convite do amor. Nosso tempo está estourado. Procure a mensagem no livro Astronautas do Além sobre adoção. Basicamente, ele aborda 2 pontos que eu já comentei aqui. Primeiro, desse convite intenso da vida para que todos nós amemos e de que esses espíritos envolvidos no processo de adoção estão sendo convidados de maneira especial, né, a reequilibrar esses afetos. Não deixemos para contar, né, caso estejamos envolvidos com isso, na adolescência ou em algum momento da vida, porque, via de regra, a vida pode ser violenta num processo como esse, né? Vários casos, e preparando a palestra, eu me encontrei com uma amiga que tem uma filha adotiva, que chegou pelo processo de adoção e que, com 20 anos, ela discutindo com a vizinha olhou para ela e disse assim: também, né? Tu é adotiva? A gente, como é que é? Quando a gente é bom, quando a gente é ruim, a gente é ótimo, né? A gente vai lá, enfia o espeto e dá uma virada ainda, né? E aí gerou todo um conflito, né? Ah, mas por que nunca me falaram? Então, a gente não tem por que criar uma situação que possa gerar esse tipo de coisa, né? Então, que busquemos tratar isso com naturalidade. E outra coisa que eu percebi, agora eu vou fazer uma pergunta, vamos ver a cabeça de vocês. Eu conheço vários, quem conhecer também faz assim, tá? Assim, 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 não, tá? Mas só precisa fazer assim quem conhece. Vamos combinar. Vários casos de pessoas, casais, que não conseguiam engravidar e que depois de adotar, engravidaram. Olha quanta cabecinha balançando aí, né? E aí eu me perguntei por quê, né? Hipóteses. Primeiro, o amor é libertador, né? Quando a gente movimenta o amor, ele nos liberta muitas vezes de sentimentos de remorso, de culpa que podem estar lá no nosso inconsciente, bloqueando esse processo, né? A própria questão energética, né? O amor, ele é o elixir da vida, ele reequilibra as nossas energias, tanto no campo do nosso corpo espiritual, quanto no nosso campo biológico. Então, favorecendo um equilíbrio geral no nosso organismo. E uma outra amiga falou assim: talvez eles adotaram primeiro, porque se tivesse um filho biológico antes, eles não adotariam, né? Eles precisavam adotar primeiro para depois ter o biológico. Então, tem 3 hipóteses aí apresentadas para vocês sobre isso, mas na prática a gente vê que isso acontece. Pessoal, compartilhei algumas histórias, as principais coisas que eu queria dizer para vocês foram ditas, né? E deixo um abraço amoroso a todos, e quem estiver pensando no tema, né, tá aí um bom momento para se conectar de maneira mais direta com ele e ir em frente, porque a fila dos 6.000... em Santa Catarina, a proporção permanece, tá? São 3.000 querendo adotar e 500 candidatos na fila de adoção. No Brasil, 36 para 6.000. Um abraço a todos, uma excelente semana. Obrigada. Luiz, esse tema realmente é apaixonante. E ele fez uma colocação aí: reencarnamos para aprender a amar. Eu sempre, ou as pessoas que estão aqui, sempre falam do alimento e do trabalho do NES, que nós fizemos. Neste trabalho, principalmente na quarta-feira ou na quinta-feira, a gente se depara muito com isso, com essa história que ele contou da mãe dele. Teve que ser adotada porque não tinha alimento. Por incrível que pareça, no nosso bairro, este ano, outros anos também, mas este ano mais pontualmente, nós tivemos que fazer algumas coisas nesse sentido. Crianças passando fome. Os pais trabalham, mas não dá.
porque eles têm muitos filhos. E daí vem o questionamento, mas vocês estão ajudando para eles ter mais filhos? Este é um questionamento egoísta. Infelizmente, nossos irmãos ainda estão nesse estágio. Nós não só atendemos as famílias na quarta-feira, com as mães gestantes, na quinta-feira, é explicado tudo isso. Tem puericultura, tem a conversação, tem palestras. A nossa companheira Dete, essa semana, me apresentou uma menina com 14 anos, grávida, já de 4 meses, morando num barraquinho. Essa é a realidade de lá. O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos deixar as crianças passar fome? É por isso que nós pedimos este quilo de alimento. Para eles é muito importante, gente, muito importante. Quem ainda não tem coragem de adotar, como nós falamos, adote uma família. Várias pessoas fizeram isso. O que nós estamos fazendo? Uma pessoa responsável, aqui na plateia inclusive tem, uma pessoa responsável, e a gente pede para quem tem, outras pessoas estão colaborando também. Quanto eu posso dar? Eu posso dar tanto, 30, 40, 100, o teu valor. E nós estamos fazendo este trabalho. Daí a gente fala, mas tem o SUS? Tem o SUS. Mas tem a assistência social das prefeituras? Tem também. Mas esse trabalho também, este movimento também é nosso, gente. Tirar 1 quilo de alimento não faz falta para nós, mas para eles é muito importante. Quando ele falou que a mãe estava comendo farinha com água, nós nos deparamos com isso este ano. A criança vinha dura. E as meninas do berçário falavam, ela tem alguma coisa. Não, ela tinha uma má alimentação, água com maisena. Gente, é bem difícil, mas o que eu estou falando é verdade. Nós temos um médico voluntário que vai toda quinta-feira, um pediatra homeopata que nos auxilia lá. E ele começou a investigar o que tinha aquela criança. O que ela comeu hoje? O que ela comeu hoje? Água com maisena. Então, eu não estou falando uma coisa para sensibilizar vocês, estou contando uma verdade. É esse o nosso trabalho lá no Conde Vila Verde. Por isso que eu gostaria que vocês conhecessem lá. Tá, gente? São irmãos nossos, numa condição difícil, com problemas graves, e que eles não conseguem sair sozinhos. Não conseguem sair sozinhos. Então, é um pouquinho da história também, desses lugares que com certeza você também conhece lá em Joinville, que tem em todos os lugares. Isto é o nosso planeta que ainda está se transformando, modificando. Mas este movimento de ajudar as pessoas com um pouco, se nós fizermos um balanço na nossa casa, o quanto nós colocamos fora a alimentação, nós vamos ver quantas pessoas nós poderíamos alimentar. Então é muito importante. Gente, nós estamos chegando no final do ano, mas não é só no final do ano que as pessoas comem. É durante o ano, é sempre. E não é só de comida que eles vivem, né? Normalmente são pessoas que têm doenças, que estão doentes, que filho está doente e assim por diante. Mas desculpem a minha colocação, que eu achei pertinaz com o tema adoção. Vamos adotar uma família nesse sentido, não só na alimentação. É tão bom chegar lá, conversar, especular, ver o que eles precisam. Eles nos dão uma lição de vida muito grande, gente, muito grande mesmo.